Você, quando abriu o programa, Antônio Carlos, fez uma reflexão para algo que eu acompanho muito de perto, por meu interesse também nas religiões, enfim, experiências até pessoais que eu tive. E você, como devoto, católico, praticante, confesso, eu vi isso também ontem na conversa, sempre você fazendo essa gratidão por reconhecer que Deus é que garante muitos dos nossos propósitos. Sim. Sem fé a gente não chega às vezes onde a gente pensa. E temos hoje aí um representante na Igreja Católica que praticamente nos últimos 100 anos, e por uma coincidência trágica do destino, foi renúncia de outro que trouxe ele para essa condição. O único problema que eu vejo nele é ser argentino, meu caro. Mas no restante, mas ele é do São Lourenço. É do São Lourenço. É um argentino gente boa. É Boca Júnior, né? Pois é, mas no Lourenço. restante, escuta bem, essa palavra pastor, que na Igreja Católica ela é travestida e chamada de padre como pai, aquele que cuida, tem esse sentido. Vem da cultura judaico-cristão, daqueles que cuidavam do rebanho, e quem cuida merece ser chamado de pai ou de pastor. É isso aí. E nessa condição, a gente vê muito crítico esse exercício. Pastor evangélico, então, o que tem de pilantragem é um negócio assustador. Calma, e problema na Igreja Católica, agora mesmo o filme que ganhou o Oscar, Spotlight, é a história trágica de abuso de menores dentro da Igreja Católica nos Estados Unidos. Portanto, aqueles que deveriam ser referência da fé em Deus têm também sido instrumentos para nos levar aos escândalos. E nesse sentido, a gente tem que falar do trabalho do Papa Francisco, e aqui no Brasil, desde que surgiu o Marcelo Rossi, agora nós temos um padre, rapaz, encantador, Fábio de Mello. Você precisa ver o sentido de olhar para o outro e os ensinamentos que ele faz dessa forma tão impactante. Para a gente também, voltar a ser humano. Cantor, mas nas músicas não chega nem perto a mensagem poderosa de olhar pelo outro. Que é isso que a humanidade precisa ter. E nesse sentido, eu tenho alguns amigos que também fazem jus a isso. Lá, por exemplo, viu, Antônio Carlos, se você me permite, é de outra fé, é de outra confissão. É o pastor João Batista lá em Itanhaém. Ele faz um trabalho social e com jovens muito forte numa região em que a criminalidade cresceu. E às vezes esses episódios religiosos salva até o jovem. E sábado agora lá na Marcha para Jesus deles em Itanhaém, 6/8, vai estar um desses midiáticos da modernidade, gospel, o tal de Fernandinho. Se você jogar lá no Google, você vai achar. Sim. Tem o mesmo estilo do Fábio de Mello, uma mensagem muito forte, próxima ao jovem, de ideais de fé e de olhar para o outro, que a salvação está em você, não está em mim, está no Antônio Carlos. Nós se salvamos quando a gente respeita o mínimo de elo de compromisso e respeito pelo próximo. Quando você fere isso, está tudo perdido. Então vai lá um abraço pro pessoal de Itanhaém. E o doutor Haroldo... ponto e vírgula, todas as religiões têm gente boa também, né? Você fala que de evangélico, tem pastor... mas essas duas que eu me sugeri, né? Essas duas que eu me referi, até o próprio Banco do Vaticano, quem está saneando é o Papa Francisco, vocês sabem do que eu estou falando. Portanto, surgiu aí um pastor verdadeiro. O Papa Francisco é hoje uma referência, teve na Polônia, teve lá no gueto de Varsóvia, teve visitando Auschwitz. Precisa ver, o consternamento dele era visível. Aquele homem não falou enquanto andou pelas ruas. Ele é um homem comum. E a humanidade precisava ter uma referência desse tipo, dessa envergadura.